Mais uma edição do programa, esta que é a nossa 12ª edição na FURG do PIBID, a FURG participou de todos os editais da CAPES, então para nós é uma grande alegria estar iniciando uma nova edição, e essa edição especial, né? Nas últimas 2 edições tivemos aí um tempo um pouco mais curto de PIBID, 18 meses, e essa edição é de 24 meses, com a possibilidade de renovação em fluxo contínuo. Então, para nós é realmente uma grande alegria estar iniciando essa edição, depois aí de alguns meses nos preparando o projeto institucional para iniciar. Mas, de imediato, eu gostaria de passar já a palavra para a nossa pró-reitora de graduação, a professora Cibele, para dar as boas-vindas, a quem eu já agradeço aqui sempre a contribuição da Prograde, né, muito parceira do PIBID, e em especial ali o Daniel, a professora Cibele, sempre muito sensíveis às demandas do programa. Professora Cibele. Bom, boa noite, Charles, boa noite, colegas, né? Então, é uma alegria, eu acho, poder estar fazendo parte, assim, né, de mais um momento desses, né? O PIBID é um programa muito especial para a universidade, né? Muito especial para a Prograde ali. Então, eu já queria dar os parabéns aí, tanto para o Daniel, né, que é um diretor pedagógico ali, que junto comigo, né, nesses 4 anos aí, tem atuado na Prograde, né, Charles, por todo o empenho, né, desses 2 editais aí à frente do PIBID, mas também a todos os colegas, né, a todos os coordenadores, né, que se colocam. A gente acompanhou todo o trabalho que foi a construção desse edital, né, todo o trabalho que foi a construção dos projetos, né, dos subprojetos que fizeram parte desse edital, né, e né, a FURG ser contemplada, né, mais uma vez, né, com o edital do PIBID é uma grande alegria para a instituição. E tenho certeza também que para os estudantes, né, para os colegas docentes que fazem parte do programa, né, e para os estudantes, né, é um programa que transforma, né. Eu lembro da da edição anterior, do edital anterior, em que nós tínhamos alunos, né, ex-alunos do programa, que eram professores das escolas e que estavam acompanhando, então, os futuros estudantes. Então, para a gente poder perceber, né, a importância, né, que é o programa e o quanto ele vai contribuir, né, para a formação dos futuros professores. Então, desejar todo um sucesso, né, para vocês, né. Nós estamos agora, né, em dezembro não, mais especificamente, né, 13 de janeiro, encerrando a nossa gestão na Prograde, né, mas fica aqui, né, o meu agradecimento e meu desejo de sucesso, né, para esse programa, como disse o Charles, né, que tem outras perspectivas, né, de ser um programa contínuo, vai ser um programa com muito mais tempo, né, e 24 meses para desenvolver as atividades. Eu tenho certeza que vai ser, né, mais um belíssimo programa. E que esse álbum aí, né, que hoje que a gente vai discutir aqui, né, que vai ser apresentado, cresça cada vez mais, né, com mais memórias aí do PIBID. Eu estou vendo aqui que apareceu na minha telinha Maria do Carmo, né, aqui é a carinha da Maria, né, foi a primeira coordenadora institucional do PIBID, né, eu lembro da Maria quando a gente fazia doutorado, a Maria sempre envolvida, né, uma defensora aí do PIBID para que ele chegasse, né, e tivesse essa proporção aí na universidade, deixou excelentes frutos, né. Tem colegas que eu vejo aqui que estão desde o início do PIBID, né, a Ana Laura é uma pessoa que, né, acompanhou ali desde o início, via muito a Ana também envolvida. Então, assim, a própria Eline, né, que hoje vai falar um pouquinho, né, sobre essas experiências educativas do PIBID na FURG, né, são pessoas que sempre acreditaram no programa. Hoje, se a gente tem um programa, né, de qualidade consolidado na universidade, com certeza tem o trabalho de todos vocês, né, então, meus parabéns, né, desejo aí um excelente evento hoje, né, e um sucesso aí, vida longa para o PIBID na universidade. Obrigado, Cibele. Novamente aqui, né, a gestão, eu sei que está
finalizando aí o período, mas agradecer muito a Pró-Reitoria, né? Novamente agradecer ao Daniel, nosso diretor pedagógico, por todo o apoio técnico, intelectual também, né? Nos ajudando aí na construção do projeto institucional e, mais uma vez, né, a FURG contemplado. Muito obrigado, Sibeli. Claro, a gente nunca pode deixar aqui de mencionar uma professora, né? Tu já falou, a professora Maria do Carmo. Eu fui PIBidiano lá em 2009 como estudante, né? E eu lembro da professora Maria do Carmo sempre lutando muito pelo programa, junto com os coordenadores de área da época, e muito que eu aprendi foi com a professora Maria, foi com o PIBID desde então. E muito que a gente vai ver do PIBID nesta edição, tem aí a professora Maria, né, em muitas frentes do PIBID. E eu queria convidar a professora Maria para dar as boas-vindas para o grupo e agradecer também, né, professora Maria, por todas as suas contribuições sempre para o programa e continua, né, mesmo aposentada, continua aí nos agraciando, né, com as suas falas. Professora Maria. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim, professor. Então, boa noite a todas Sim. e todos. Não é? Eu vejo aqui que nós estamos com 245 participantes. É emocionante eu abrir aqui e ver especialmente meus alunos, não é? Que estiveram nesse momento lá na abertura do primeiro edital. O Charles me perguntava, foi 2007, 2008? 2007 é quando a CAPES anuncia o primeiro edital, mas eles não tinham como pagar bolsa, então 2008 os alunos começam sem bolsa, a bolsa aparece em 2009 somente, né? A partir daí somos 12 edições, não é? Sem interrupção, e isso é bem interessante. Então, é emocionante. Estou recebendo um chá aqui, só um instante. É emocionante estar aqui nesse evento com vocês, a Cibele, minha aluna de doutorado, o Charles, meu PIBidiano, né? A Aline, que vai nos trazer essa fala, ela foi minha aluna de graduação, depois minha mestranda, minha doutoranda, não é? Agora, nos trazendo, não é, recentemente do seu pós-doutorado, a ideia da documentação narrativa, que penso vai fundamentar as ações do PIBID, que lá desde o início, e hoje está aqui eu vejo aqui lançamento do álbum do PIBID número 9, não é? Então, diria, é uma característica do PIBID da FURG, essa contação de histórias, né? E certamente a Aline vai nos trazer fundamentos para nós fazermos melhor ainda o que estivemos fazendo nesse tempo todo. Então, eu quero desejar a todos vocês muitas aprendizagens na escola, não é? É um programa que nos ensina muito a ser professor, não só a nós, professores da universidade, nos ensina muito a sermos professores, a trabalhar com outras, isso é muito interessante, não é? Trabalhar com outras licenciaturas, não é? Ensina, obviamente, o PIBidiano que inicia, não é? Ensina o professor que está na escola, e esse professor nos ensina, assim que aprendemos todos juntos. Então, é um prazer mesmo, muito sucesso, Charles, e vamos ouvir a Aline. Seja bem-vinda, Aline, do teu retorno, do teu pós-doc. Eu fecho a câmera aqui e também o microfone. Um abraço, um abração. Obrigado, professora Maria. Antes de passar para a Aline, eu gostaria de apresentar a equipe, né, que vem trabalhando desde maio na construção do projeto institucional. Na verdade, desde o final de março, né, abril, quando a gente terminou o edital anterior, já começou a articulação para o novo edital. Esperávamos, né, que o início fosse no mês de agosto, mas devido a alguns atrasos, iniciamos no mês de agora, em novembro, né? Iniciamos no primeiro lote da CAPES, agora em novembro. Então, me apresentar, né, como a professora Maria Cibele já falou, sou o professor Charles Guidotti, sou professor do IMEF e estou em Santo Antônio da Patrulha, no campus de atuação em Santo Antônio da Patrulha.
E também, então, estou coordenador institucional desde a edição anterior, já fui PIBidiano, como falei, né, estudante de iniciação à docência, desde 2009 a 2012, eu sou graduado em licenciatura em Física, e tenho o apoio de uma secretária, né, que é a nossa Karina Tomás da Silva. Não sei se a Karina está aí para dar um oi para o pessoal. Oi, estou aqui. Não sei se a câmera vai... Oi, tudo bem? Sou a Karina Tomás, eu sou estudante de História, né? Já fui PIBidiana também, com a professora Carmen. E o que precisarem, assim, no sentido de auxílio, se precisar conversar, entrar em contato ali com o e-mail da secretaria, pode entrar em contato comigo. O professor, acredito que mais adiante vai falar que a gente tem um espaço físico também ali, com os álbuns do PIBID, em formato físico, formato digital. Eu estou à disposição de vocês. E deixo depois aqui no nosso chat o e-mail da secretaria para vocês poderem entrar em contato com a gente sempre que precisarem. Obrigado, Karina. Então, a Karina aí que é responsável por responder boa parte dos e-mails, responder aí no Instagram, né, mensagens que vocês enviam. A gente compartilha tudo que vocês marcam, o PIBID, o FURB, a gente compartilha nas redes sociais. Então, aí a Karina que faz esse trabalho junto conosco, né? Obrigado, Karina. Que agradeço. E aí a gente, então, temos uma equipe grande de coordenadores, são cada coordenadora e dupla de coordenadores coordenam um subprojeto, e eu vou convidar eles para fazer uma breve apresentação. Vou começar pelo subprojeto Alfabetização. Daniele Borges, já está aqui. Olá, boa noite a todos e todas. Então, meu nome é Daniele Borges, sou professora do Instituto de Educação e estou coordenando neste edital o subprojeto Alfabetização. Espero que a gente tenha uma noite bastante bacana de diálogo e partilha para dar o start inicial do nosso PIBID agora, neste momento. Obrigado, Daniele. Subprojeto Pedagogia, Gisele. Oi, boa noite a todos e todas. Eu sou a Gisele, mais conhecida como Gisa, né? E nesse edital, mais uma vez, coordeno o PIBID de Pedagogia do grupo presencial e também de Santo Antônio da Patrulha da Pedagogia EAD. Então, bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Gisele. Artes Visuais, Vivian e Daniela. Olá, boa tarde. O meu nome é Vivian Pauliti, eu sou professora do Instituto de Letras e Artes, e com a professora Daniela Schneider nós vamos coordenar o subprojeto de artes visuais. Obrigado, Vivian. Subprojeto História, professora Carmen. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora Carmen Schiavon e eu coordeno o subprojeto de História. Estou lotada no Instituto de Ciências Humanas e da Informação. Obrigado, professora Carmen. Subprojeto Língua Espanhola, professor Pablo. Eu não vi o professor Pablo. Olá, boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Sim, professor, sim. Alô? Sim. Eu sou o professor Pablo Rotamel, do Instituto de Letras e Artes. Estou coordenando o subprojeto de língua espanhola. Pela primeira vez um subprojeto só de língua espanhola, e acho que é muito importante isso, afirmar a importância, né, da língua espanhola, mais nesse momento em que está perdendo bastante espaço, né, nas políticas públicas. E, bom, é isso. Muito ansioso pela implementação do projeto e pelo sucesso desse primeiro encontro aqui. Obrigado, professor Pablo. Subprojeto Matemática, professor Tiago, professor André. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou o professor Tiago Zecaniak, do IMEF. Estarei junto com o professor André, meu colega, coordenando o subprojeto Matemática. Sejam todos e todas muito bem-vindas a esse projeto. Obrigado, Tiago. Subprojeto Interdisciplinar Geografia e Ciências Sociais, professor Ricardo, professora Rossana.
Boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou a professora Rosana Madruga Teles, do Instituto de Ciências Humanas e da Informação. Nós fizemos uma parceria, a Geografia e as Ciências Sociais, para desenvolver os projetos junto ao ensino médio, que eu acredito que é a primeira vez que a Geografia organiza um subprojeto para atuar junto ao ensino médio. Não sei se o Ricardo está também. Ele está num evento. Ele estava num evento, ele achou que não ia conseguir participar. Ciências Sociais, sejam bem-vindos, né? A nossa mais nova licenciatura da FURG, né? Já contemplada aí com o PIBID. Parabéns ao grupo aí das Ciências Sociais. Certo, muito obrigada. Subprojeto interdisciplinar Física EAD também, Biologia e Ciências Sociais. Os coordenadores, professora Valmir Heckler, professora Sônia, professor Lucas. Olá a todos. Lucas, pode falar. Fala primeiro, Lucas. Fica à vontade. Não, eu sou o professor Lucas de Santana da Patrulha, do curso de licenciatura em Ciências Exatas, então é um prazer estar essa noite com vocês. Tá? Vai ser um desafio bem legal, é um projeto, um subprojeto interdisciplinar, multicamp, né? Aí o Valmir continua aí, Valmir. E eu sou o professor Valmir, também do IMEF, como o Lucas, então, conjunto com a professora Sônia, a gente incluiu aí a questão do Física EAD, que vai ter uma nova turma agora, em dezembro, que é o vestibular, a Física Presencial, o curso de Biologia, Ciências Exatas e Matemática aí de Santo Antônio da Patrulha, né? Queria dar as boas-vindas a todos e desejar um bom evento aí, e é muito bom escutar o Charles, a Maria, e vamos escutar a Aline daqui a pouquinho. Obrigado, Valmir. Obrigado, Lucas. Boa noite, eu sou a professora Sônia, lotada no ICB, e como meus colegas já me apresentaram, então faço parte desse grupo, e desse desafio, de trabalhar multicamping, trabalhar interdisciplinarmente, mas está sendo muito gostoso esse início, e que todos nós tenhamos uma noite de muitos aprendizados. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigado, Sônia. Subprojeto interdisciplinar Química e Biologia, as professoras Ana Laura e Carla. Não posso errar o nome da Ana Laura, né, Ana? Boa noite, eu sou Ana Laura. Eu estou junto com a Biologia faz um tempo, comecei com a Sônia, depois com a Carla, é o terceiro edital que estou junto com a Biologia, a gente se dá muito bem. Eu estou no PIBID desde que eu era professora da educação básica, então faz um tempinho já, e eu tenho um grande respeito e admiração por esse programa, então está difícil de eu sair, porque eu já sou uma professora aposentada ativa, mas eu gosto muito do programa, tá? Agora é a Carla. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindos, boa noite. E eu sou a professora Carla Gonçalves, também sou do ICB, do Instituto de Ciências Biológicas, junto com a Sônia, e junto com a Ana Laura, no Interdisciplinar Biologia e Química. A gente já está aí fazendo essa dobradinha há algum tempo, E é um prazer muito grande da gente poder fazer esse trabalho coletivo, então eu saúdo a todos que estão aqui, de todos os subprojetos, em especial os alunos da Biologia, da Química, os nossos supervisoras que estão aqui também nessa noite. Obrigado, Carla. Obrigado, Ana Laura. Interdisciplinar Educação Física e Pedagogia, professora Luciana. Então, boa noite a todos e todas, Como o Charles me apresentou, sou a professora Luciana, eu sou lotada no Instituto de Educação, atuo no curso de Educação Física. Já é o terceiro edital que eu participo como coordenadora, mas é a primeira vez que a gente faz a proposta do Interdisciplinar Educação Física e Pedagogia, então estamos aí com bastante expectativa, E estou muito feliz de hoje estar reunida aqui com um pouco da galera também, para a gente poder assistir juntos esse momento. Então, todos sejam muito bem-vindos, ao PIBID, tenhamos aí um edital muito, muito bom pela frente. Obrigado, Luciana.
colegas do Interdisciplinar Educação do Campo e Letras, os colegas de São Lourenço, Berenice e Gabriela. Olá, boa noite a todos e a todas, me escutam? Perfeito. Então, sou a professora Berenice, do IMEF também, né, assim como vários colegas, estou lotada aqui em São Lourenço do Sul, atuo no curso de Educação do Campo e vou fazer aí um trabalho em parceria com a colega Gabriela, do curso de Letras, né? Então, é um grande prazer e uma grande alegria e honra estar aqui com vocês e que a gente possa, durante esses próximos 2 anos, fazer um belíssimo trabalho, né? Um abraço a todos. Obrigado, Berenice. Não sei se a Gabriela está. Sim, estou aqui. Oi, Gabriela. Boa tarde a todas as pessoas participantes do PIBID. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, numa outra posição, mesmo assim, igualmente feliz. Meu nome é Gabriela Barbosa e eu sou professora do curso de Letras do campus São Lourenço do Sul, mas atuei antes disso no projeto de Letras Portuguesas em Rio Grande, e já reconheci alguns nomezinhos por ali, que já foram as minhas alunas, a Júlia, a Eliane, vi mais um pessoal aí. Quero desejar as boas-vindas, acho que a gente vai fazer um ótimo trabalho interdisciplinar, tem muito trabalho necessário, né, urgente, com o grupo de São Lourenço, que é um grupo muito qualificado, e espero que a gente faça um excelente desenvolvimento de projeto ao longo dos próximos 2 anos. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Então, pessoal, esse é o time de coordenadores, né, a equipe de coordenadores de área. Esse grupo ele se reúne a cada 15 dias, né, para discutir questões administrativas, mas também pedagógicas do PIBID. A gente costuma falar que o PIBID ele é formativo para os nossos licenciados, mas também é formativo para o professor da escola e também para nós, professores da universidade. A gente assume esse espaço também como um espaço de formação nosso, né? Então, toda semana, a cada 15 dias, né, esse grupo se reúne para discutir o programa, discutir as ações, e tudo é decidido através desse coletivo, através dessas reuniões. Tá? Então, é um grande prazer ter essa equipe aí junto comigo, né, na coordenação, e tenho certeza que a gente vamos ter um ótimo programa, aí, um excelente 24 meses, né, de muita formação. Vocês reparem aí que o nosso PIBID ele tem um título, né? O nosso título é Experiências Educativas em Comunidades de Formação Acadêmica e Profissional de Professores. É uma ideia de uma grande comunidade. Essa comunidade, ela tem diferentes nós, né? Vamos dizer assim, uma rede de comunidades. E cada nó é um subprojeto, guardado as suas características, guardadas as suas áreas, mas temos um conjunto de ações que todos os subprojetos vão desenvolvendo ao longo desses próximos 24 meses. Então, vocês observaram, nossa comunidade é grande. A gente tem 11 subprojetos, 5 subprojetos disciplinares e 6 projetos interdisciplinares. Estamos aí, no atual edital, em 3 cidades, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Rio Grande. São 16 licenciaturas contempladas pelo programa, 18 coordenadores de área, 264 bolsistas IDs. Eu conheço todos, tá, pessoal? Conheço todos, eu tenho certeza que eu conheço, porque eu coloquei cada um de vocês dentro das plataformas. Tá? Então, vocês, aquela plataforma Freire, depois na plataforma SCBA. Então, eu sei o nome de todo mundo aí que foi entrando aqui, eu fui identificando. Essa é a fulana que deu problema na plataforma. Não, esse aqui não deu problema, né? Mas brincadeira. Então, são 264 bolsistas e, claro, 33 professores supervisores que recebem aqui todo o meu carinho, né, e admiração e também agradecimento por receberem os nossos estudantes, abrirem a sala de aulas, a sala de aula de vocês, né, para os PIBIdianos. A atuação de vocês é fundamental, é importantíssima durante o desenvolvimento do programa, né? Então, muito obrigado, já estendo o nosso agradecimento também às escolas, à gestão das escolas, né, as direções que abrem, fazem o acolhimento dos nossos estudantes e também dos nossos coordenadores nas escolas parceiras, que são 29 escolas parceiras
aí do programa nessa edição. Vamos ter algumas ações durante o programa. A ideia aqui não é apresentar as ações, é só dizer, né, que vamos ter 6 grandes ações que vão estar diluídas ao longo desses 24 meses. Não necessariamente a ação 1 vai acontecer primeiro, a ação 2, enfim. A ação 1 é a participação na Escola Campo. Alguns de vocês já estão tendo esse momento de visitar as escolas. Provavelmente a partir aí do mês de fevereiro, março, vocês vão começar a intensificar essas visitas, né? Passar a atuar realmente nas escolas parceiras todas as semanas. A ação 2 é a produção investigativa nas rodas de formação, que é esse momento de toda semana vocês estarem reunidos com os coordenadores de área, com os professores supervisores, para dialogar, teorizar, preparar atividades. A ação 3 é a participação nas rodas de formação, como essa daqui, por exemplo, que estamos realizando. A ação 4 é a nossa documentação narrativa das experiências educativas, que a professora Aline vai falar um pouco mais sobre. A ação 5 são as oficinas didático-pedagógicas, com temáticas interdisciplinares. E a ação 6 é a socialização dos resultados, que é a nossa participação em diferentes eventos. O programa está iniciando em novembro de 2024, então com término em outubro de 2024. Há a expectativa, então, por parte da CAPES, de dar continuidade ao programa ao final de outubro de 2026. Provavelmente vamos passar por um processo de avaliação, onde a CAPES vai dizer se a gente mantém o atual programa, se amplia o programa ou se até mesmo reduz o programa. Tá? Então, a importância aí da gente continuar realizando um excelente trabalho durante esses 24 meses, para logo em seguida conseguirmos ampliar o número de bolsas e assim contemplar um maior número de estudantes, né, um maior número de licenciaturas. Vejo que hoje a FURG ela tem 2.000 estudantes matriculados nas licenciaturas e conseguimos contemplar 264 estudantes, um pouco mais de 10%. Né? Então tem muita gente ainda de fora do programa, né, infelizmente. Alguns aqui já iniciaram suas atividades, né? A gente tem aí um álbum, né, que a gente vai alimentando no nosso grupo de WhatsApp com as fotos de vocês. Então aqui algumas fotos que recebemos das primeiras semanas já de reuniões dos grupos, né? A gente fica muito feliz em receber as imagens de vocês, e quando começarem a atuar nas escolas também vocês podem, claro, tomando cuidado, né, questão de direitos de imagem das crianças, registrar esses momentos nas escolas. Aqui mais um grupo, né? E já são as reuniões semanais aí que começaram semana passada. E uma das atividades que temos no PIBID é o nosso álbum do PIBID. E temos aí o prazer, né, de anunciar, de socializar com vocês o álbum do PIBID FURG 9. E foi o álbum da edição anterior, e acabou ali final de março. Então, vocês, desse novo edital, vão participar do álbum do PIBID FURG 10. Então, vejo bem significativo aí o nosso próximo álbum, que vai chegar à 10ª edição. Mas, para falar um pouquinho da 9ª edição, eu queria convidar aqui a Carmen, a professora Carmen, que vai convidar uma aluna, né, a Gabriela, para fazer a leitura da sua história. Carmen? Estou aqui. Tá aí? Então, Carmen, tô aqui. Nosso álbum 9, ele tem 24 histórias, né? De todos os subprojetos do edital anterior estão aí contemplados. Quem fez a ilustração foi o grupo NAV, ali da Artes Visuais, né? Especialmente o Bruno, que fez a diagramação. O álbum está lindo, o álbum, né? Está muito bonito, está muito colorido, tem uma pegada aí bem legal, diferente dos anteriores, mas está muito lindo. Carmen? Eu abri a minha câmera, vocês me enxergam? Sim, perfeito. Eu perguntei porque estava perguntando por mim. Então, esse momento é um momento de muita alegria, né? Sempre quando a gente começa um novo edital do PIBID, a gente vê estampado nos rostos dos alunos, né, a emoção, né, a felicidade de estar fazendo parte deste momento, né? E eu não é o primeiro edital que eu coordeno, né? Então tive a felicidade de coordenar o edital anterior do subprojeto de História,
E neste subprojeto nós realizamos, né, a escrita das histórias, e confesso que foi bem difícil escolher uma única história, né? Os alunos produziram, nós fizemos a leitura em conjunto, e neste momento a gente escolheu a história da Gabriela Oliveira Brito da Conceição, né? Eu brinco que o nome dela é quase uma oração. E é uma história muito linda, a gente ficou bastante tocado naquele momento, no momento de escolha da história dela, e trata de um tema que é muito caro para nós, né? E eu fiquei muito feliz quando, na reunião da semana passada, né, o Charles deu a ideia, né, da gente ler uma história. Naquele momento até eu comentei, olha, a gente tem a felicidade de ter tido a Gabriela no edital anterior, né, e ela continua conosco neste edital. Aliás, Gabriela, tens como abrir a tua câmera? Eu, pelo menos, não a vejo nesse momento. E aí, na reunião de quinta-feira da semana passada, até eu comentei isso com o Charles e com os colegas, né, dizendo, olha, a história selecionada pelo curso de História foi a história da Gabriela, e a Gabriela, casualmente, continua, né, sendo PIBidiana no curso de História, no subprojeto de História, né. E aí, outros PIBidianos também que produziram histórias continuam, né. E essas histórias, elas sempre mostram muito, né, o que é a potência do PIBID. E a gente teve a felicidade também de acompanhar, né, de ver o álbum, de conhecer o álbum na quinta-feira da semana passada, né, e o álbum tá lindíssimo, lindíssimo, assim, né. Então, eu fico muito feliz hoje, né, de fazer a apresentação da Gabi. A gente não chama ela de Gabriela, Charles, a gente chama ela de Gabi. Quando fala Gabriela, para mim, é até uma pessoa estranha, né, a gente conhece ela pela Gabi, né. E ela, então, nesse momento, Gabi, eu te convido para que tu leias a tua história, né, para nós. Gabi? Será que ela não conseguiu conectar? Eu falei com ela há pouquinho tempo. Gabi? Bom, se ela não pode ler, eu leio a história dela, então. Pode ser, Charles? Pode ser. Gabi, será que eu teve algum problema? Deixa eu até olhar meu celular aqui um minutinho. E aí, só falar um pouquinho mais sobre o álbum, né, pessoal? Além da história de sala de aula, os estudantes também foram convidados a fazer uma ilustração, a fazer a sugerir uma música, né? Então, quando vocês abrirem o álbum, vocês vão ver que tem QR codes, né, que vocês podem ler, e aí, ao ler a história, vai ter a música, né, também associada àquela história de sala de aula. Acho que tu pode ler, Carmen. Ela Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Tá eu ali. acho que se eu ficar com a câmera fechada, eu fico conectada. Pode ser, Gabriela. Pode ser. Não me imagino criando sentido para a graduação e licenciatura sem a formação prática e a experiência que o PIBID proporciona. Descobri no chão da sala de aula que o meio de trabalhar com uma educação descolonizadora é possível na prática. O inédito viável, como diz Paulo Freire. Em uma aula, passamos a música 14 de Maio, do Lázaro Matumbi, para evidenciar a falta de assistência e políticas de reparação no período pós-abolição. Colocamos o vídeo do cantor interpretando a música no Congresso, na entrega da comenda Abdias Nascimento. O som estava alto e a voz forte de Lázaro Matumbi, cantada a capela e ecoando pela sala, proporcionou uma atmosfera igualmente forte. A música acabou. Então, ouvimos um murmurinho dos alunos. A Carol tá chorando, a Carol tá chorando. Vimos então que a aluna Carol chorava, emocionada com a música. Dei um abraço nela e ela saiu para tomar água. A aula seguiu. Com o Nego Bispo discutimos as ações de resistência, que sempre existiram, pois, como diz o mestre quilombola, saiu o primeiro navio negreiro da África, eis o primeiro quilombo. E Jamila Ribeiro evidenciou-nos a ínfima distância de 3 gerações que possui com a escravização, e a política de branqueamento da população posta em voga no país. E com o Emicida debatemos sobre as heranças carregadas hoje no racismo assassino vivenciado no Brasil. E se Luiz Rufino diz que a educação precisa ser versada no encante,
Quem se encantou fomos nós, com a criticidade de uma turma de 7º ano nas discussões surgidas. Os alunos praticantes de religiões de matriz africana compartilharam suas experiências na religião, enquanto outros relataram episódios de racismo. No fim da aula sobrou um tempinho, e logo eles pediram: coloca canção infantil, coloca Abacaxi do Blues. E a aula terminou com a gente ouvindo e trocando ideias sobre vários raps. Na aula seguinte, a professora levou o livro Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis. Fizemos uma aula diferente, lendo cordéis do livro, e a professora explicou o trabalho do trimestre. Os alunos fariam uma pesquisa ou entrevista com uma pessoa negra importante para eles, e escreveriam um cordel sobre ela. Logo começaram as exclamações: vou fazer sobre minha mãe, vou fazer sobre meu amigo. Chegou o dia deles escreverem os cordéis. Entre cordéis do Mano Brown, Carolina de Maria de Jesus e Machado de Assis, passamos pelas mesas, ajudando nas rimas. Chego então na Carol, que pedi ajuda para continuar seu cordel. Perguntei sobre quem fizesse a entrevista, e ela me mostra uma página do seu caderno, que tinha um título grande que dizia: Entrevista comigo mesma. A pessoa negra importante para Carol, que ela escolheu, foi ela mesma. E simplesmente assim, todas as teorias e os autores decoloniais encontraram-se na prática, naquele ato. Fanon denunciou o auto-ódio que a sociedade infere nas pessoas negras. Lélia Gonzalez evidenciou o peso das interseccionalidades. E Luiz Rufino alertou que a descolonização é sobretudo uma questão de cura. E a Carol entendeu tudo isso, sem precisar se prender à necessidade de conceitualização criticada por Nego Bispo. Ela venceu a demanda da colonização. Sempre tive, durante a minha caminhada pela educação básica, professores que me formaram, a quem eu devo quem eu sou hoje. Mas vou aprendendo a reconhecer também os alunos que vão me constituindo, com quem aprendo muito mais que ensino, com quem entro em contato com a minha subjetividade e crio sentido para os mais simples e surpreendentes atos. Sei lá, talvez eu esteja lendo muito Rufino, mas sei que a Carol é uma dessas alunas. Foi ela quem plantou em mim o esperançar de Paulo Freire, não o inverso. Parabéns, Gabriela. Parabéns ao grupo da História aí, do Interdisciplinar História e Geografia, pela escolha dessa história. E ao parabenizar a Gabriela, dou os parabéns a todos os autores do álbum, né, Carmen? Tem alguns aqui, que eu identifiquei, que estão participando da sala. Acessem o álbum, agora eu vou disponibilizar para vocês aqui o link, né? Carmen? Então, todos os álbuns do PIBID, né, pessoal, estão disponíveis no portal Profissão Professor da FURG. Além de todas as produções, na verdade, que são os álbuns, aí teve uma edição que fizemos um conjunto de podcasts. Então, todas essas produções estão lá no portal do Profissão Professor. Muito significativa a história da Gabriela, né, aí no mês da consciência negra. Então, que legal, parabéns. Parabéns a todos os autores, parabéns. É uma produção muito coletiva, o álbum, né? Desde o momento de escolha das histórias, da produção das histórias, até o momento da escolha. É muito difícil deixar histórias de fora, né? Devido à questão de espaço, mas estão todos aí de parabéns. É uma produção linda essa do PIBID. Que legal. E esse ano estamos na 10ª edição. Vamos para a 10ª edição, cara. Só para finalizar, Charles, eu gostaria de parabenizar, né, a Gabriela, a nossa Gabi, e dizer assim que nesse dia que foi a escolha da história, assim, a gente fez votação, a gente sempre faz votação, né, os alunos leem as histórias, a gente escolhe, né, foi um dia muito bonito, e é um dia que eu jamais vou esquecer na minha atividade docente, assim, marcou profundamente. E eu tenho convicção de que todos que estavam conosco naquele dia vão lembrar do dia da leitura das histórias, assim como vão lembrar da história do Felipe também, que foi muito marcante, né? E foram as duas, tá ali a Janete, que estava conosco também no ano passado, né? Para lembrar, né? Foi algo muito significativo e eu fico muito feliz também de compartilhar, de ver que a Gabi conseguiu fazer a leitura da história dela no mês de novembro, né, que não é uma data aleatória, né, aliás,
Ontem, segunda-feira, o curso de História, o Centro Acadêmico de História, realizou um evento alusivo exatamente ao 20 de novembro, né? Então é bastante significativo, é um tema muito caro para nós, né? E, de fato, né, é necessário que a gente aborde, né, e trabalhe com ele em sala de aula. Está aí o relato, né, dessa atividade que foi realizada pelo PIBID de História, né, e que resultou nessa belíssima narrativa que a Gabi, com tanta veemência, né, com tanta positividade, conseguiu trazer, né, essa leitura decolonial, né, a partir, inclusive, de autores que ela lê, né, e conseguiu passar para o papel, né, e a gente fica muito feliz, né, de ter vivenciado esse momento, né. Parabéns, Gabi. Parabéns, pessoal. Então, acessem o álbum, tá? Compartilhem ele, compartilhem nos grupos, e esse também é um material formativo do PIBID, né? Utilize ele nas aulas de vocês, com os estudantes da educação básica. É um material aí também, é um produto educacional, né, para ser usado. Então, seguindo aqui, pessoal, da minha parte, eu vou encerrando e deixar aqui os contatos do nosso do PIBID, né? Através do nosso e-mail, pibid@furg.br. Também temos uma comunidade no WhatsApp, tá? Que depois vamos encaminhar o link por e-mail para vocês, certo? Ainda estamos naquele momento de organização do programa mesmo, né? E assim que tivermos todos os e-mails atualizados, vamos encaminhar um e-mail para vocês comunicando aí sobre o grupo do WhatsApp. É uma comunidade, na verdade, do WhatsApp, e também no Instagram, né, o @PIBIDFURG, e também no Facebook, PIBIDFURG. E aí eu gostaria, então, de convidar aqui a Gisele. Gisele, tá aí? Estou te vendo. Então, Gisele, contigo aí para apresentar a nossa convidada, a querida colega Aline. Sim, pode deixar. Então, antes de chamar a Aline, vou pedir auxílio já da Karina, né? Que ela colocou a lista de presença, mas subiu e o pessoal não está encontrando. Se puder fixar a lista ali no chat, vai ajudar, tá? Então, dando continuidade aqui. Obrigada, Karina. Dando continuidade, então, à nossa atividade, né, com muita alegria, que eu chamo a professora Aline Dornelles, nossa colega aqui no Instituto de Educação, minha colega de SEAD, porque a gente também divide esse espaço lá na SEAD. Nós estávamos com saudades tuas, Aline. Tu tá por aí? Oi, a Aline passou um tempo Gisa, afastada na sim. pesquisa de pós-doc, e a gente só se via assim de vez em quando, falando pelo grupo, né? Então, estamos sentindo falta tua lá nas nossas reuniões, nos nossos cafés. Eu vou fazer uma apresentação, assim, um pouquinho mais formal ali, né, da sua trajetória acadêmica, Aline. Então, a Aline, para o pessoal poder te conhecendo, né, mas vai te conhecer mesmo na tua fala. Então, a Aline é professora associada da Universidade Federal do Rio Grande, que é a nossa FURG, e no programa de pós-graduação em Educação em Ciências, também na nossa universidade. É doutora e mestre em Educação em Ciências, pela FURG, professora colaboradora no Programa de Investigação Narrativa e Autobiográfica do Doutorado em Educação da Universidade de Rosário, na Argentina. É líder do grupo de pesquisa Tramas Narrativas na Educação, co-coordenadora do Coletivo Brasileiro de Redes de Investigação Formação Docente e coordenadora da rede Cirandar, Rodas de Investigação na Escola e da Rede de Investigação na Escola. Então, Aline, a gente está aqui bastante ansioso para poder te ouvir, né? Porque a gente sabe o quanto que tem desse movimento da Aline no PIBID, né? Do PIBID na Aline, e do quanto que a gente vai aprendendo aí cada vez que lê e te ouve, né? E o quanto que a gente pode levar para o nosso fazer lá no espaço da escola. Então, te passo a palavra. Muito obrigada, Gisa, por essa acolhida. Tá me escutando bem? Sim? Ah, que ótimo. Então, quero dar uma boa tarde, um bom final de tarde para todas, para todos que estão aqui. É uma alegria muito grande no dia de hoje retornar, né? Então, estou sim retornando de um pós-doutorado e retornar sendo acolhida pela comunidade do PIBID-FURG é realmente de uma alegria muito grande. Então, eu quero agradecer
o convite, né, do professor Charles e de todos os colegas que estão aqui, né, são 18 colegas coordenadores de área que constituem essa comunidade, então eu quero agradecer a cada um, a cada uma, pelo convite de estarmos conversando, temos muitas histórias, né, juntos, juntas, e então é muito, muito especial nesse dia estarmos conversando, né, poderíamos conversar de muitas questões que envolvem o PIBID-FURG, né, mas decidimos aí em conversas, principalmente com Charles, né, e por ser uma temática do qual realmente eu venho dentro do pós-doutorado aprofundando, que é o dispositivo da documentação narrativa, decidimos que seria importante fazer uma conversa, não vou me estender, eu sei que temos aí um horário, então eu organizei mesmo algumas ideias principais que eu diria que já faz parte da nossa história, como Maria do Carmo comentou, né, nesses 15 anos de PIBID, um dos princípios que fundamenta teórica, metodologicamente, epistemologicamente a nossa proposta de formação nesses conjuntos, nos diferentes editais que tivemos e sempre aprovados, um dos princípios sempre foi a escrita das histórias de sala de aula, sendo elas aí fundamentada, né, por vários princípios teóricos, e hoje eu trago um para conversar, que eu diria que sim, né, tem aí uma relação muito presente, que é a documentação narrativa de experiências pedagógicas, que é um dispositivo cunhado pelo professor Daniel Soares, da Universidade de Buenos Aires, do qual eu estive aí em pós-doutoramento, e do qual também estou terminando agora, na primeira semana de dezembro, estou terminando um curso de documentação narrativa de experiências pedagógicas para professores da língua portuguesa que ensinam português na Argentina. Então, está sendo um curso muito, muito especial, são mais de 30 professores que terminam o curso, né, e que escrevem seus relatos de experiência pedagógica justamente, né, trazendo o ensino da língua portuguesa e as experiências de ser imigrante, um professor e uma professora imigrante na Argentina, porque muitos deles são professores brasileiros. Temos também professores nativos, né, que são professores da língua portuguesa. Bom, mas eu preparei uma breve apresentação para que eu me organize no tempo. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai funcionar. Acho que já está por aí, né, Giza? Deixa eu colocar aqui. Me avisem se já está por aí. Já chegou. Perfeito. Já chegou, só botar a tela cheia, se tu conseguir. Agora sim, né? Sim, perfeito. Ah, então ótimo. Eu organizando, né, essa fala para essa noite, para esse momento tão especial de abertura da 12ª edição do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e é tão bom escutar, né, as notícias, as conquistas que o professor Charles está anunciando, né, agora se conquistou um edital de 24 meses, né, com a possibilidade de fluxo contínuo. Então, para nós que já estivemos na coordenação institucional, né, a professora Maria do Carmo, que esteve no começo dessa história, e eu que estive, né, também ao largo dessa história em diferentes momentos do PIBID, e essa foto, ela é uma das nossas primeiras fotos, ela foi do ano de 2013, e é uma foto que nos conta histórias. Todas as fotos é um modo, né, de narrarmos. O álbum, quando ilustrado, tínhamos justamente essa ideia, né, que a narrativa se lê, mas a narrativa também pode ser contada numa ilustração, numa foto. Então, essa foto, ela nos conta muito, né, conta o início desse programa, e não éramos muito na época, já era uma conquista, mas eu lembro que cada vez mais fomos ampliando esse programa, e depois tivemos vários cortes, do qual vários colegas aqui participaram da luta do Fica PIBID, né, em momentos realmente de muita insegurança, né, e sempre conseguimos, pela força dessa comunidade, né, desse coletivo, o PIBID sempre se manteve. Então, para mim, é um programa
que é de referência mesmo em termos de formação inicial de professores. E justamente, né, com essa proposta, que eu diria que o PIBID, ele se faz em rede, né? Ele se faz em rede com as escolas da educação básica. Então, eu quero aqui dar desculpa, eu ia dizer, mas eu quero dar boas-vindas aos professores, professoras da educação básica que estão chegando no PIBID, ou que estão retornando, né, ou a escola que já esteve no PIBID e agora vem um novo professor dessa escola, que sejam muito bem-vindos ao programa, porque o PIBID, ele acontece justamente porque assumimos escola e universidade como espaço de formação. E aí, nesse movimento, nesse coletivo que o Charles tão lindamente coloca, traz que o título anuncia, dessa comunidade de investigadores, vamos nos formando e vamos nos tornando protagonistas. Então, para o licenciando que está iniciando, né, e que muitos estão ingressando nas licenciaturas, que compreendam e vivenciem a importância desse programa, justamente para que compreendam a docência como um lugar de investigar, né, de me tornar investigador da minha própria prática profissional. Mas não é sozinho, né? Eu me torno protagonista com o outro, eu me torno investigador com o outro, em comunidade. E nesse sentido, começar essa conversa dessa noite com a leitura da história da Gabriela, da Gabi, é o que justamente apostamos quando trazemos a documentação narrativa de experiências pedagógicas como um dos princípios do nosso programa, é justamente esse, né, que possamos assumir que as nossas histórias de sala de aula circulem, que sejam lidas, que possam ser interpretadas em diferentes lugares, e que se tornem, né, publicamente disponíveis. E nesse sentido, quando assumimos o tornar público, é tornar também as nossas histórias como obras pedagógicas. E assim ampliamos, né, o nosso horizonte discursivo na educação, principalmente buscando revitalizar, né, esse campo da pedagogia. E aí aqui, quando eu trago a pedagogia, muito fundamentado nos estudos do professor Daniel Soares, é a pedagogia como uma área de conhecimento que perpassa em todas as licenciaturas, né, e não somente a pedagogia, né, como formação acadêmica, mas a pedagogia do qual nos constitui enquanto ciência, do qual nos constituímos professores. Então, o álbum que hoje se concretiza e é publicado, ele é uma obra pedagógica, né, nos reconhecemos como autores de uma obra. Isso é muito importante, né, isso faz com que possamos ter essas histórias circulando em diferentes lugares. E nesse movimento, sermos afetados, né? Eu gosto muito de pensar que uma canção, ela não é só uma letra, né? Quando escutamos uma música, de alguma forma essa música, quando escutamos e gostamos dessa música e retornamos a escutá-la, algo nos afeta, né? De formas distintas, por várias interpretações podemos dar a essa música, e se for pensar, essa música ela perde o domínio do compositor, de quem criou a música. E a narrativa, quando se torna pública, eu diria que ela tem esse movimento, né, de dar diferentes interpretações que são infinitas. Esse é o sentido também de ler a história do outro, porque quando eu leio, quando eu escuto a história da Gabi, de alguma forma eu vou me reconhecendo nessa história, eu vou legitimando a importância dessa história e eu vou construindo conhecimento na formação de professores. Então, eu desejo, né, desejamos que o nosso 9º álbum do PIBID tenha esse movimento, né, como uma música, de nos afetar e de nos oportunizar interpretações infinitas. E que nos oportunize, principalmente aos pibidianos que estão chegando, oportunize a fazer a leitura dessas histórias, porque uma das coisas que eu quero trazer para a conversa é justamente esse movimento, né? O que narramos,
né? O que decidimos trazer para contar? E para quem está iniciando, é sempre muito importante quando eu tenho a oportunidade de ler as histórias que já fazem parte da própria comunidade. Então, eu convido a todos e todas que estão chegando, como o professor Charles comenta, acessar, né, esse conjunto de histórias que temos aí, né, dentro dos 9 álbuns do PIBID-FURG. E para falar da documentação narrativa de experiências pedagógicas, teria aí um conjunto de materiais, mas eu gostaria de dizer que muito do que eu vou trazer, e quero convidá-los, né, recentemente publicamos em português um artigo, e esse artigo ele tem as experiências de documentação narrativa em que tecemos entre redes. Então foi uma experiência de um curso de documentação narrativa que realizei com o professor Daniel Soares na rede de investigação na escola, em parceria com a rede Cirandar, que são redes que constituem o coletivo brasileiro de redes de investigação na escola. Que, vou falar brevemente, é um conjunto de redes que participa do movimento ibero-americano de redes na América Latina. Então, para quem está chegando no PIBID, já tenham aí anotado que daqui a 3 anos o Encontro Ibero-Americano de Coletivos de Redes vai ser no Brasil. Então, esse ano estivemos na cidade de Salta, em que realizamos o encontro, e se decidiu, então, que o próximo encontro, daqui a 3 anos, é no Brasil, provavelmente na cidade de São Paulo. Então, assumir o PIBID, eu sempre converso com Maria do Carmo e com colegas, que o PIBID, ele é, sim, uma rede de investigação e formação de professores. Estamos em rede nos constituindo. E nesse sentido, que essa rede cada vez mais se fortaleça e que possamos, daqui a 3 anos, estarmos aí nesse encontro. Então, eu trago esse artigo, primeiro por ser em português, né, para que vocês se sintam convidados a ler sobre o dispositivo da documentação narrativa. Sendo brevemente falando, né, é um dispositivo... Ai, eu vou ter que pedir licença, Giza, 1 minutinho, porque estão tocando aqui a campainha, tá? Só 1 minutinho. Vai lá, vai lá. E já emendando aqui, quando a Aline já vai voltar, em julho, junho do ano que vem, pessoal, o nosso encontro vai ser presencial. Tá? Então, hoje estamos realizando esse nosso encontro de leitura. Foram embora. E em junho do ano que vem, a gente já vai ter o nosso primeiro momento presencial, e aí já vamos botar em prática algumas coisas aqui que a professora Aline está trazendo, né, de narrar nossas experiências. Enfim, Aline. Desculpa. Bom, continuamos, né? Quer continuar aí, Charles? Não te cortei? Não, já dei o recado. Ah, perfeito. Então, brevemente falando, né, assumir a documentação narrativa, ela é um dispositivo de indagação e reconstrução de experiências pedagógicas, e realizamos documentação narrativa quando estamos em comunidade, quando estamos em rede, entre docentes narradores. Eu diria que a documentação narrativa, quando ela começa a ser desenvolvida no Brasil, e temos principalmente a professora Jane Rios, da Universidade Estadual da Bahia, do qual eu convido, tem uma coleção de 9 livros de documentação narrativa disponíveis, né, publicamente na editora Pedro e João. E nesse movimento, no Brasil, o Daniel sempre diz que conseguimos dar uma característica que é trazer a documentação narrativa na formação inicial de professores. Porque na Argentina é um dispositivo do qual faz parte ali das escolas, né, do processo de formação que é desenvolvido na formação continuada, principalmente das escolas da educação básica. Então, nesse sentido, é um movimento político, estético, ético, em que
que é fundamentado principalmente na investigação narrativa, nos processos autobiográficos. Aqui daria para falar muito, né? Mas eu quero trazer principalmente do dispositivo, deixa eu só, aqui, do dispositivo para essa noite, e depois podemos seguir em outros espaços a conversar, é que, para quem está chegando no PIBID, vá percebendo os movimentos que realizamos, porque muito do que eu vou comentar aqui, os nossos colegas ou quem já esteve no PIBID vai dizer, mas é muito o que fazemos, e justamente é o que fazemos, né? Então, no processo de documentação narrativa, né, no itinerário do qual desenvolvemos, a centralidade, sim, é chegarmos na escrita de relatos de experiência. Mas antes de chegar no relato, na sua versão final, vamos dizer assim, tem um processo muito intenso, que é o que eu gostaria de conversar, que é esse movimento de ler, de conversar, de reler. E aqui eu trago as histórias de sala de aula, né? Porque o dispositivo, ele trabalha muito com a ideia de relatos de experiência. E muito das nossas histórias de sala de aula são relatos de experiência, vamos dizer que podemos chamar, são modos de narrar, né, do qual poderíamos trazer um poema, poderíamos trazer, e tem histórias de sala de aula em que são poetizadas, são diferentes formas de se narrar a sala de aula. Mas a experiência, diria, mais potente de documentar narrativamente é dar-se tempo para ler, conversar com as histórias, né? E nesse movimento, repensar e reescrever sucessivas versões. Eu diria que esse movimento de sucessivas versões é o nosso desafio dentro do PIBID, dentro dos processos de formação que desenvolvemos na Rede Cirandar, que também é que está tudo muito entramado, né? Falar do PIBID é falar da Rede Cirandar, e falar da Rede Cirandar também é falar do PIBID, porque o que fazemos? Escrevemos a nossa sala de aula, investigamos, indagamos a nossa prática educativa. E nesse movimento, escrevemos. E ao escrever, nos colocamos a ser lidos pelos colegas da comunidade. E aí, por isso, a importância de sucessivas versões, que uma primeira narrativa, ela possa vir para a roda do PIBID e ser lida, né, e ser repensada. Esse movimento que a documentação narrativa nos convida, e cada coordenador decide. Agora, nesse curso que eu estou finalizando, nós conseguimos realizar 4 sucessivas versões. Então, foram feitas 4 leituras de um mesmo relato que foi se reescrevendo, se foi cada vez se apropriando da experiência. Não sei se vocês conseguiram entender. Mas esse movimento de... aqui eu repeti, peraí. Que eu diria que é muito potente, né? Assumir que o coletivo de narradores, de docentes narradores, se tornam editores pedagógicos desse movimento. Então, esse itinerário que começa com a edição pedagógica, que é por onde começamos, que é um movimento de nos tornarmos editores pedagógicos da nossa própria escrita, né? E justamente assumimos essa ideia de edição pedagógica dentro do dispositivo como uma forma de nos tornarmos a própria comunidade, que foi o que a professora Carmen acabou de dizer, no coletivo do PIBID História, se realizou um movimento de edição pedagógica. Por quê? Porque se chegou na escolha de uma narrativa que ia se tornar pública. Então, nesse itinerário, esses movimentos acontecem, mas a edição pedagógica é feita pelo próprio coletivo. Aqui está a diferença e a importância, né, de que somos protagonistas dessa história. Então, somos editores pedagógicos das nossas próprias narrativas. E nesse movimento, a indagação, que também está no título desse projeto, nos leva, quando eu indago, me leva ao encontro da experiência a ser narrada, relatada. Desculpem.
Eu cheguei em Rio Grande hoje e a minha filhada acaba de chegar. Então, nesse movimento de relação com o outro, a temporalidade e lugares, essa ideia eu gostaria de trazer, né? Quando eu estou no movimento de edição pedagógica, então estou no movimento de me tornar autor de uma história de sala de aula, que todos aqui vão vivenciar. E aí, nesse movimento, é interessante nos pensarmos, o que vamos narrar? Para quem vamos narrar? Para que narramos e como narramos? E quando nos indagamos, os pibidianos que estão chegando, é interessante pensar nisso, né? O que eu desejo narrar? Para quem eu desejo narrar? E nesse movimento, ir assumindo essa relação de que uma história de sala de aula, temos aí a temporalidade trazida, os lugares assumidos, e essa relação que uma história sempre tem do eu e do outro. Então, eu diria que grande parte da edição pedagógica, que é o processo que vivenciamos dentro das escritas de sala de aula, de início, que é o que estamos vivendo esse movimento, é um início do que experiência vão ser narradas. E aí, a documentação narrativa tem uma pergunta que já utilizamos em alguns processos, que eu gosto muito, né, que é, como eu cheguei até aqui? Então, essa pergunta de como eu cheguei até aqui, ela nos possibilita o quê? A identificação e a seleção de algumas experiências a serem narradas por esse professor, por essa professora. Então, documentar, trazer uma história de como eu cheguei até aqui para o coletivo pode ser um movimento inicial do que vir a ser narrado. Porque quando eu conto como eu cheguei até aqui, e cada narrador decide o que contar, né, o como chegou, é uma pergunta que nos leva a nos contarmos de diferentes maneiras, desde uma perspectiva muito autobiográfica, ou de uma perspectiva mais, eu quero dizer como eu cheguei até aqui, desde o meu lugar da universidade. Cada narrador vai assumindo da onde conta como eu cheguei até aqui. Mas essa pergunta nos dá, que eu diria, um movimento inicial de edição pedagógica, de forma a buscar, dentro do coletivo, as experiências a serem narradas. E nesse movimento, a importância, né, de nos perguntarmos o sentido, o significado da experiência educativa para quem vive e protagoniza a profissão docente. Essa semana mesmo em aula nós comentávamos, como estamos finalizando o curso, uma professora dizia, ter escrito sobre a minha experiência educativa, minha experiência pedagógica, foi uma forma de... Até então eu nunca tinha escrito a minha sala de aula. Então, primeiro, eu me percebi como autora. E depois eu percebi a importância de recuperar uma experiência e ao recuperar e ao escrever, eu possibilito eu possibilito ressignificar essa experiência. E ao ressignificar, eu já estou constituindo novas experiências. E talvez algum pibidiano que está chegando vai dizer, mas Aline, eu não tenho experiência, eu estou chegando na licenciatura. Mas sim, né? Temos experiências educativas, experiências do qual nos constituíram até aqui. Quem é esse estudante do curso da licenciatura em Física que chega, da licenciatura em Química, diferentes áreas que temos no projeto, né? O que nos faz chegar até aqui? Né? Que formação nos traz? Que professores memoráveis eu tenho no decorrer da minha história que me faz chegar até aqui? E nesse movimento, né, recriamos o saber pedagógico público desde um saber da experiência dos docentes. E aqui a importância do saber da experiência, justamente porque o PIBID é a escola e universidade, e a escola assumida como lugar de formação. Então, o saber da experiência do qual os professores nos trazem e partilham conosco é muito importante, né? Então, os professores também contam suas histórias. E nesse movimento, promovemos essa participação que é horizontal,
em todos os momentos desse itinerário formativo, né? E eu diria que nosso movimento de assumir, né, a formação desde um princípio horizontal no PIBID é sim no movimento de escrita, mas é sim muito mais no itinerário, é assumir a formação como horizontal. Aprendemos nesse coletivo, nesse movimento em rede. E nisso, né, assumimos uma conformação. Então, não é só conformar um coletivo de docentes narradores, mas sim conformar um coletivo de docentes narradores em redes, em movimentos pedagógicos. Então, esse movimento do qual, primeiro, nos conformamos, estamos nos reorganizando nesse coletivo, de modo que possamos nos conformar, a nos formar com o outro. Já estou terminando, tá? Para que possamos terminar na hora, fiquem tranquilos. E nesse itinerário, que muitos vão viver largamente durante o PIBID, um dos princípios que assumimos também da documentação narrativa dentro do PIBID é esse processo de publicação, né, de circulação das histórias de sala de aula. E quando chegamos nesse processo final, que foi o álbum 9, né, ele também é um movimento que, primeiro de tudo, né, esse movimento, para quem está chegando, que possa entender como que as histórias chegam nesse álbum, elas chegam porque cada subprojeto faz um movimento interno de edição pedagógica, e também eu diria que cada PIBID vai fazendo um processo que também é de tematização, né? Não tanto dentro dos princípios que a documentação narrativa traz, e poderíamos estar conversando, mas uma tematização que nos faz, principalmente, a tornar esse álbum público. Antes de tornar público, o coletivo assume ler todas as histórias, e ao assumir a ler todas as histórias desse grupo, já vem um processo, então, de tematizar, de pensar, o que esse coletivo está narrando? O que o subprojeto de uma área interdisciplinar está constituindo? Né? Que temáticas são essas que perpassam? E aí o próprio coletivo é que decide o que tornar público. Então, dispor publicamente, fazer circular as histórias de sala de aula é de uma importância muito grande, porque se torna a autoria de quem? Dos próprios professores que habitam as escolas, dos estudantes que habitam as nossas licenciaturas. Essa é a potência do nosso álbum, de compreender que a narrativa, ela sim, ela constrói conhecimento, como diz Brunner, mas ela constrói conhecimento que nos que retorna para a formação inicial de professores. Então, o álbum, ele se torna um dispositivo de formação, né? Ele se torna um potente material aí para ser utilizado, do qual eu utilizo muito nas minhas salas de aula. E aí eu fui resgatar as minhas lembranças de PIBID e resgatei aí uma história, como resgatei a narrativa de 2013, eu resgatei uma história aí do PIBID Química de 2014, do qual eu era a professora coordenadora. E aí, na época, contamos, né, que iniciamos nossas atividades, e trago esse fragmento porque justamente foi o início das atividades. E daquele dia em diante, nossas tardes de segundas-feiras nunca foram mais as mesmas, pois decidimos por um trabalho em grupo. Alguns que ali chegavam já se sentiam num coletivo, afinal, tinham alguns anos de trabalho e amizade, construídos em outros grupos. Porém, agora era diferente. Havia outras pessoas, outros espaços de encontro, outra proposta de formação. Inicialmente, nos conhecemos por meio das nossas histórias de vida e formação. Foi muito bacana. Nos aproximamos já como um coletivo nessa atividade. As histórias se entrelaçavam por meio das escolas, o qual estudamos na infância, dos desenhos animados da época, jogos de videogame, dentre outras lembranças. E aí eu lembro que justamente nos conhecemos por essa primeira narrativa,
né, em que tínhamos como proposta nos conhecermos a partir das histórias que nos constituíamos, né, de como havíamos chegado até aqui. Então, aí fica uma recordação da época, o quanto foi importante nos conhecermos a partir das nossas próprias histórias, né, que é o que eu decido compartilhar com esse grupo. E vou ser escutado, vou ser acolhido. Acho que esse movimento que é de parar e escutar a história do outro, que hoje fizemos aqui, ele é cada vez mais raro, né? Ninguém mais nem para escrever um texto, né, num e-mail, porque hoje se tem um áudio de WhatsApp que se acelera 2 vezes mais. Então, parar para escutar uma história é um movimento tão importante e que realmente o PIBID nos oportuniza, que nessa noite nos oportunizou. Então, isso realmente é de muita importância. E nisso, né, eu desejo que nosso PIBID cada vez mais nos oportunize esse espaço de redes de formação, porque é isso, quando nós, professores, escrevemos sobre as nossas experiências nos espaços escolares, né, produzimos significado sobre a nossa ação docente, e ao ser compartilhado com outros professores, nos favorece repensar, ressignificar e reconstruir as nossas práticas educativas. Então, é nesse sentido que eu desejo que essa nova edição do PIBID, né, possibilite seguir e documentar a nossa história desde experiências que esse coletivo vai trazer, né? Porque cada PIBID, cada programa que tivemos, deixamos ali, né, um pouco da nossa história. Né? Eu fiquei pensando qual era a frase da camiseta, e eu tinha alguma coisa assim, eu faço parte dessa história, Maria do Carmo vai lembrar, que ela é boa de memória. Mas esse é o movimento, né? Que possamos, sejam muito bem-vindos, e que a partir de hoje percebam que vocês fazem parte da história do PIBID FURG, já fazem parte. E aqui nessa foto, eu recuperei, porque na época o coletivo de Química decidiu tornar públicas histórias de modo artesanal. Também foi uma experiência que vivenciamos lá do grupo da Argentina, e voltamos e decidimos que íamos, já que nem todas as histórias iam para o álbum, né, infelizmente não podemos, devido à estrutura, decidimos então que as histórias iam ser publicadas de modo artesanal. E aí cada autor de sua história criou diferentes formas de tornar público. Então aqui era uma caixa que se abria, e aí tinha diferentes momentos da história, foram várias formas de documentar essa narrativa. E, por fim, né, quero convidá-los a escutar durante o curso, esse ano, durante o curso de documentação narrativa, vinculado ao Instituto Guimarães Rosa, que é um instituto que pertence à Embaixada Brasileira de Buenos Aires, do qual realizamos o curso, né, junto da FURG e Universidade de Buenos Aires, foi um trabalho coletivo. Tivemos aí um conjunto de aulas abertas, do qual estão no canal da Rede Cirandar, né, e deixo aqui como uma possibilidade de escutar o professor Carlos Sclier, a professora Dilma Mello, a professora Inês Bragança e a professora Jane Rios estiveram conosco, trazendo aí diferentes princípios da investigação narrativa, da formação de professores em rede e de diferentes outras propostas aí que os colegas contribuíram durante esse ano. Quero agradecer pela escuta, né, final de tarde, muito obrigada, acho que acabei no horário, Charles, me programei para isso, convido aí a estarmos dentro do nosso grupo Tramas Narrativas, seguido publicamos alguns materiais, algumas falas que realizamos, principalmente no campo da investigação narrativa, que é a área do qual eu trabalho e investigo dentro do PPGEC da FURG, e fico aí à disposição, e não sei se temos alguns minutinhos, caso alguém queira fazer alguma pergunta, reflexão ou comentário. Muito obrigada. Aline, que alegria poder te escutar, uma fala tão generosa, cuidadosa, carinhosa, com o seu processo formativo, compartilhando conosco possibilidades de processo formativo. E assim, estou com muitas anotações aqui da tua fala, né? Acho que suscita a pensar muitas coisas. E o sentimento nesse momento meu
né? Me percebo, a partir da tua fala, assim, como uma pontinha nessa trama toda, nessa rede, né? Nessa rede toda, assim, que ao mesmo tempo que é só uma pontinha, tem muitos elementos a partilhar e infinitos elementos a aprender, né? Então, eu acho que, imagina, a gente tinha aqui quase 300 pessoas. Quanta aprendizagem, quanta troca, quanta potência tem o PIBID, que chega lá no espaço da escola, né, e se multiplica nessa escola, porque são, em média, né, uma turma, por cada subprojeto, são três grupos que, né, se integram com a escola. Então, o tamanho dessa rede, que é muito maior do que esses quase 300 que temos aqui, né? Então, tu trazes para nós, assim, muitas lições, muitas possibilidades de olhar para aquilo que a gente faz na escola. Quando a gente diz que a escola não é só conteúdo, ela é conteúdo também, mas ela tem outras coisas das relações humanas que acontecem, né, ali cotidianamente, e que a gente precisa olhar para elas como também aprendizados, porque é de vida que a gente está falando quando a gente vai para a escola, né? Então, a gente esgotou todo o nosso tempo aqui, mas que bom que tu já te anunciaste, né? Dizendo, assim, que poderia falar outras vezes, porque, com certeza, a gente vai provocar alguns outros movimentos para te chamar, para poder seguir compartilhando contigo, né? Então, estou muito feliz aqui, tenho certeza que o coletivo também, isso vai render muita conversa lá na nossa reunião da próxima quinta, né? Muitos planejamentos aí para te chamar, para poder pensar junto, né? Não sei, Charles, passo para ti a palavra. Muito obrigada, Giza. Retornamos, estou com uma saudade enorme, louca para abraçá-los. Então, em breve já vamos estar juntos. Coisa boa, Muito coisa obrigada. Coisa boa, Aline. Muito obrigado pela tua fala carinhosa, né, acolhedora. Acho que é esse o sentido dessa atividade de abertura, acolher, né, e dar pequenos spoilers do que vai ser o PIBID, né. O PIBID é isso, é esse espaço de acolhimento de experiências, acolhimento da escola, acolhimento da universidade na escola, né, e essa rede que vai se tramando, né, e a gente vai construindo essa história linda de formação de professores que há mais de 15 anos, né, na FURC. Eu queria convidar, assim, todo mundo, quem conseguir ligar a câmera para a gente fazer um último registro do nosso encontro. Infelizmente, alguns já tiveram que sair, né, mas tivemos aí 277 pessoas na chamada, né, e eu estava olhando agora a lista de chamada, tem pessoas de fora, né, que por algum motivo conseguiram o link e estão participando, mas que bom de estar essa noite com vocês. É a emoção, né, que é de iniciar. Agora que acalmou um pouco, eu estava pensando ali, quando a Aline falava, o que vivemos desde de abril, né, a intensidade que é, a insegurança de ter ou não ter o programa. Passamos por um processo um pouquinho diferente esse ano, de seleção de coordenador de área, depois a seleção dos estudantes, né? Toda a insegurança que é sempre colocar, mas o PIBID está acontecendo, ele começou desde semana passada, e agora vamos continuar escrevendo essa história. Quem conseguir ligar a câmera, pessoal, a gente fazer um registro aí bem bonito, e aí em junho, junho, julho, vamos fazer esse registro presencialmente, né? A nossa foto aí, que a gente sempre faz no programa. Alguém tem uma tela aí melhor que a minha, será? Estou com poucos aqui. Quanto se consegue colocar no mosaico? Deixa eu ver aqui, Charles. Eu nunca sei. Vocês conseguem? Deixa eu ver aqui como é que... Onde eu coloco o mosaico? Karina, tá aí? Tu vai nos 3 pontinhos e tem alterar layout. Ah, tá. Oi, tô procurando aqui também, que eu não consigo botar. É que como é bastante gente, eu não consigo... Mosaico, foi. Foi aí? Achou? Foi. Deixa eu só captar aqui. Para mim não tá como mosaico. Acho que é uma opção de cada... configurações...
Aqui foi, pessoal. Bom, depois vamos disponibilizar essa aula, né, da professora Aline. Tá? Se a Aline também quiser mandar o material, depois para a gente compartilhar. Mando sim. E vamos disponibilizar o vídeo também para quem não conseguiu participar no Deixa de hoje. Assim, muito obrigado pela presença de todos, pessoal. Já agradecendo novamente a Aline, agradecer o apoio da Gisele e da Dani, que ajudaram a organizar essa atividade. E, pessoal, nos encontramos aí a qualquer e-mail. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, colega. Bom trabalho. Bom MD1 a partir de amanhã. Ah, muito bom, valeu, Um gente. abraço Obrigadão. a todos, todas. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite para todos. Já pode parar a gravação, Charles. Posso parar. Só um pouquinho que o meu computador Tá indo? tá feio.